Seja mais uma vez bem-vindo à formação de Finanças Sustentáveis. No presente módulo, falaremos sobre a troca de dívida pela natureza. Este mecanismo é uma transação monetária voluntária em que um país credor perdoa ou troca a dívida do país devedor na condição deste valor ser investido em ações de conservação local. Esta troca pode ser feita de forma bilateral, mas também multilateral. De forma bilateral, envolve a amortização da dívida do governo devedor por um governo credor bilateral em troca de financiamento de conservação da natureza. Na prática, o que acontece, como podem ver na parte inferior do diagrama, é que este processo compreende duas fases. A primeira fase é o exemplo de um país que deve $1 milhão americanos a outro país. Nessa transação, o país credor perdoa a dívida de $1 milhão, mas em contrapartida, na fase seguinte, o país devedor deverá investir $200 mil em ações de conservação no próprio país. Esta transação é feita por mediação de um fundo fiduciário de conservação. Como previamente dito, a transação de troca de dívida pela natureza, para além de ser feita de forma bilateral, também pode ser executada multipartidariamente, mas nesse caso deverá envolver a mediação de um terceiro, que muitas vezes é uma ONG ambiental. Nesse caso, como mostra o diagrama, a ONG ambiental compra uma dívida de, por exemplo, $1 milhão a um país devedor com um desconto de 200 mil. E ao comprar essa dívida, ela depois faz com que o país devedor invista um valor intermédio entre a dívida e o valor gasto na conservação. Nesse caso, o país devedor passa a investir $300 mil. Podemos ver que existe um valor considerável mobilizado com esta abordagem de troca de dívidas, mas é preciso ter atenção, pois apenas 10% dos valores dessas transações são destinados a países africanos. O Plano de Ação Verde, ou União Africana, destaca as oportunidades para as transações de dívidas verdes e azuis. Outro domínio seria através do Banco Africano de Desenvolvimento, que pode também apoiar esses mecanismos. Como é possível ver no gráfico, existem diferentes tipos de disposições e de trocas deste mecanismo, sendo que o período em que houve maior troca de dívidas multilaterais foi em 1994 e as trocas bilaterais tiveram o seu pico em 1992. Poderão ver também que esta tendência foi diminuindo até que em 2015 passou-se a assistir a mais trocas multilaterais. A partir do presente gráfico, é possível analisar que, historicamente, esses processos de trocas de dívidas pela natureza tiveram muitas transações bilaterais e multilaterais. No entanto, há diferenças entre os valores da dívida que são alocados. Tomando o exemplo de troca bilateral do Egito, o país conseguiu trocar uma dívida de 121 milhões para $18 milhões que foram depois investidos no ambiente. Por outro lado, no caso de trocas multilaterais como em Madagascar, a sua dívida de $3 milhões e 200 mil foi comprada por um intermediário a $1,5 milhão e o país teve que compensar o remanescente da dívida, cerca de $1 milhão e 700 mil, em atividades de conservação. Para estabelecer este processo de troca de dívida, é necessário começar com a identificação do interesse nacional. De seguida, fazer uma advocacia, passando pela análise de viabilidade, revendo o perfil da dívida e os juros dos credores. Tendo estes aspectos resolvidos, faz-se a negociação, iniciam-se os procedimentos de controle de conformidade e passa-se por fim à assinatura para a transferência do fundo. Após a conclusão da transação, deve ser feito o seguimento e a monitorização, o que possibilitará que, caso o processo seja bem-sucedido, possa ser replicado e ampliado. Assim sendo, pode-se considerar que a redução da própria dívida é uma vantagem. No entanto, há muitas outras, como a mobilização de fundos para a conservação, a promoção da participação da sociedade civil nesse processo,
a melhoria da posição dos créditos do país devedor, que por sua vez atrai mais investidores e estimula a criação de fundos fiduciários ambientais para hospedar e distribuir fundos, e além disso tem a vantagem do reforço de capacidades das instituições locais e a integração ambiental na agenda do crescimento socioeconômico. Mas esse mecanismo não é só um mar de rosas, pois também tem os seus desafios, e estes estão associados ao longo período de negociação, elevado custo de transação e também à falta de vontade do país credor ou devedor em respeitar o acordo face, por exemplo, a uma crise econômica. Apresentaremos agora as especificações para o arquipélago de São Tomé e Príncipe e os parâmetros e aspectos que tornam este mecanismo de alívio de dívida apropriado para o país. O que torna esta ação viável para São Tomé e Príncipe? O principal ponto é que São Tomé e Príncipe é um país muito rico em biodiversidade e endemismo, características que são reconhecidas internacionalmente. De seguida, o facto de ser um Estado em desenvolvimento e altamente endividado, como mostra o gráfico à direita, em que a dívida externa representa um encargo tão grande ao país que em 2020 chegou a atingir 73% do PIB nacional. Em terceiro, o país já beneficiou do alívio de dívidas, como o caso da Iniciativa Multilateral de Alívio de Dívidas e de Renegociação com o FMI, FIDA e outros. Por fim, São Tomé e Príncipe tem passado por muitas dificuldades com os credores. Não obstante isso, do ponto de vista dos credores, confirma-se a motivação, considerando o desejo de recuperar parte de uma dívida que consideravam ou consideram improvável de ser reembolsada pelo valor total, além da possibilidade de incluir a saída de um país e a redução de exposição ao mesmo. Por fim, os benefícios fiscais ou a publicidade positiva relacionada a donativos faz com que cada vez mais os países credores queiram adotar esses mecanismos. Os credores de São Tomé e Príncipe podem ser agrupados em 3 categorias. A primeira é de domésticos, onde estão incluídas a ENCO, a EMAI e outros. A segunda categoria é multilateral, que inclui FIDA, BAD e IDA. E a terceira são os parceiros bilaterais, como Portugal, Angola, China e Brasil. Estes são diferentes Estados que têm muita consideração por São Tomé e Príncipe e, portanto, existe uma grande abertura para negociação. A viabilidade técnica deste processo só é possível se existir primeiro a vontade política nacional, se os custos de transação administrativos compensarem, se for feita a identificação dos credores bilaterais e de terceiros que seriam mediadores com interesse de comprar a dívida e iniciar a negociação. Nesse caso, deve-se ainda garantir a identificação de projetos de conservação da natureza que poderão ser beneficiados e definir o veículo financeiro que se propõe no Plano de Finanças Sustentáveis ser um fundo de fiduciário de conservação. E, por fim, se elaborar um plano de monitorização e avaliação, clarificar a estrutura de governação e envolver as comunidades locais e o setor privado. No caso de São Tomé e Príncipe, deve-se, a médio prazo, iniciar a negociação com os credores, clarificar a estrutura de governação, identificar as partes que poderão mediar o processo e definir o veículo de capitalização do valor. Assim, no que toca à previsão financeira, prevê-se que o potencial de receitas seja de 0,2 a 1,2 milhões de euros por ano num cenário conservador positivo. Do ponto de vista dos principais credores, pode-se estimar, por exemplo, que a dívida de 55,9 milhões de euros com Portugal, São Tomé e Príncipe consiga negociar 33 milhões devido ao atraso da mesma. O mesmo poderia acontecer, por exemplo, com a Bélgica, cujo montante da dívida é de 0,8 milhões de euros, que poderia ser trocada por um valor consideravelmente mais baixo de 0,6 milhões. Do ponto de vista geral, a previsão financeira é de que São Tomé e Príncipe tem uma estimativa de 71 milhões de euros em dívidas com parceiros bilaterais,
e há a possibilidade de abertura de negociar 39,9 milhões dessa dívida. Percebe-se que este é um mecanismo com muito potencial e interesse para o país.